Para o ser humano entender o sentido de tudo, nós precisamos considerar a realidade espiritual, a realidade metafísica, o que está para além e fora e mais do que este mundo material, sensível, tangível, físico que está à nossa volta. Mas como nós podemos chegar à existência dessa realidade espiritual? Vamos juntos, vamos começar a buscá-la, vamos começar a nos dar conta de como é que nós podemos chegar a ela. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção estarmos novamente juntos, Deus abençoe a todos, eu sou o Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel. Nós estamos aqui juntos novamente, iniciando essa caminhada, em busca do verdadeiro bem, em busca da verdade, em busca do mais importante para nós termos o bem verdadeiro na nossa vida, na sociedade, no mundo, e evitarmos os males. Bom, já vimos no vídeo passado toda a questão da real busca de bem do ser humano, que ela está ligada a uma moralidade que é anterior e superior ao homem, que o homem não determina, que ele só busca, né, que ele precisa encontrar. E hoje nós queremos continuar nesse caminho e começar a falar de uma realidade que precisa ser considerada quando nós buscamos o verdadeiro bem. E se nós não considerarmos essa realidade, e é um erro do mundo, do nosso tempo, não considerar essa realidade, nós não vamos alcançar o verdadeiro bem. E muito de não se estar encontrando o verdadeiro bem, muito de nós vermos tantos males à nossa volta, pela desconsideração dessa realidade, que nós vamos chamar aqui de realidade espiritual. A realidade de que o total do que existe na realidade, o total do que existe em tudo, o que existe no universo, é mais do que o físico, é mais do que o material, é mais do que o tangível. Há realidades que transcendem. Existe uma outra realidade que influencia nesta realidade material e que está para além dela, que é metafísica. E acredito que hoje nós não vamos conseguir findar tudo. Hoje, então, se Deus quiser, nós vamos dar 3 aproximações dessa realidade. Só aproximações. Para que no próximo vídeo nós possamos falar de algumas realidades que, bom, enfim, vamos dar a certeza de que realmente este mundo daqui não se basta, essa realidade material não se basta. Mas hoje nós vamos fazer apenas 3 aproximações. A primeira das 3 aproximações vai dizer com relação à limitação da ciência e do nosso conhecimento sobre esse mundo, é que no final de contas, por mais explicações materiais que nós cheguemos, essas explicações elas nos dizem o que acontece, mas não conseguem nos dizer o porquê acontece. Por exemplo, a gravitação universal, né, o fato de que matéria atrai matéria. Nós podemos perguntar, mas por quê? Por que matéria atrai? Isso é uma propriedade da matéria que ela exerça a atração sobre outra matéria. Por quê? Porque é assim e não é ausência de atração ou até uma repulsa. Porque os opostos eletromagnéticos se atraem e os idênticos se repelem? Porque cargas positivas atraem as negativas e vice-versa, e as positivas entre si se repelem e as negativas entre si se repelem. Por quê? Por que as coisas são assim, né? Por quê? Por quê? A ciência ela não consegue dar nenhum desses porquês. Mas essa é uma aproximação ainda muito longínqua. Muito longe de provar qualquer realidade espiritual, ela é só um iniciozinho de questionamento. Uma segunda aproximação está no fato de que a ciência, ela, no final do século XIX, nos prometeu que nos iria dar explicação de tudo. E quanto mais o tempo passa, mais longe ela está de dar explicação para tudo. Mais ela se espanta com o que encontra. Né? O século XX é o século dos estudos da realidade quântica, da física quântica, e ela revoluciona e surpreende e deixa sem explicação o cientista. Fótons e partículas, né, elétrons, ora se comportam como matéria, ora se comportam como onda. Como assim? Ela se transporta de um ponto a outro como uma onda, mas lá ela se materializa, ela está como matéria, e depois vira como... Como uma coisa é assim? Porque quando a física se desenvolvia e se buscava as partículas fundamentais, né, assim, até o século XIX, se pensava assim,
nós vamos encontrando partículas menores e menores e menores e menores, até chegar ao átomo. Átomo seria aquela que A é não, né, é uma negativa. Tomo é divisão, então é aquela que já não teria mais divisão nenhuma. E ali teria as partículas fundamentais e tudo se comporia delas. Só que essas partículas fundamentais não se comportam como a matéria visível que nós vemos, como essa realidade do fóton e do elétron que ora se comporta como onda, ora como matéria. Mas como? As coisas materiais que nós vemos aparentemente não se comportam assim. Mas isso é apenas o começo. A gravitação universal de Sir Isaac Newton, superada pela gravitação de Albert Einstein. Mas Einstein ainda acreditava que o universo era estático, mas o universo está em expansão. Quando se viu, não, o universo realmente está em expansão, se pensava, bom, a expansão do universo se dá pelo Big Bang e pela inércia posterior ao Big Bang, mas a grande força do universo é a gravidade, e a gravidade é que matéria atrai matéria, e em algum momento essa inércia ela vai parar, e a gravidade vai superar, e o universo vai se recolher novamente por causa da gravidade. E aí se descobriu que, fazendo medições, que a expansão do universo não é uma expansão de velocidade que se está reduzindo, não. É uma expansão acelerada. Ela está cada vez mais rápida. Mas, embora o universo se expanda de modo cada vez mais rápido, as galáxias, como a nossa, que nós estamos, a Via Láctea, e outras galáxias, elas não se expandem. Elas se mantêm estáveis no seu tamanho. E as galáxias próximas, como a nossa galáxia, a Via Láctea da galáxia de Andrômeda, até se atraem, estão se atraindo e vão se fundir em algum momento, né, um processo de fusão que vai levar 1 bilhão de anos, sei lá. Mas aí então se mediu toda a matéria da galáxia, se chegou à conclusão que a matéria da galáxia não justifica a sua coesão. Ela deveria estar se expandindo. Não tem matéria suficiente para manter a galáxia coesa. Diante dessa conclusão, chegou à conclusão do seguinte: existe uma matéria escura. Existe uma matéria escura que mantém a galáxia coesa. Só que aí nós vemos que essa conclusão é uma conclusão, vou chamar aqui de inventada, achada. Por quê? Nós descobrimos 17 partículas fundamentais da matéria comum, da matéria clara. Os leptons, os quarks, os bósons de calibre e o bóson de Higgs. Nós descobrimos alguma partícula da matéria escura? Não. A matéria escura reage à luz, nós conseguimos ver, existe em algum lugar se vê? Não. Como é que nós sabemos que ela existe? Ela tem gravidade, ela mantém a galáxia coesa. Ah, bom, então tá, tem gravidade. E nós vimos algum objeto que seja, já que matéria atrai matéria, que seja parte de matéria escura e parte de matéria clara? Não, não. Mas ela não atrai, ela não tem gravidade? Ela mantém a galáxia coesa, mas ela para atrair matéria, para juntar um pedaço de matéria clara com escura, isso nós não vimos. Mas nós vimos algum objeto sólido grande de matéria escura que tenha se atraído? Nós vimos alguma matéria clara, por exemplo, um planeta de matéria escura que haja satélites naturais orbitando ele? Não. A única coisa que justifica a existência de matéria escura, que hoje é considerado como um dogma quase, ou é amplamente aceitado pela maioria dos cientistas, não tem. Aquilo que Sir Isaac Newton dizia, não, tem que ser pesado, medido, para existir, para ser física e tal, tem que ser medido, pesado. Nunca foi medido, nunca foi pesado, nunca foi encontrado, nunca foi visto. Então, o evolucionismo de Sir Charles Darwin, que prometeu que nós iríamos encontrar a especiação, nós íamos ver os fósseis e eles iam mostrar uma espécie se tornando em outra, isso não aconteceu, nós não descobrimos. Passado um século e meio e 2 séculos, não apareceu, não aconteceu aquilo que se previa. Então, existem muitas questões, a própria causalidade, a própria existência de vida, enfim, uma série de coisas que a ciência não é capaz de explicar, ela é limitada. Que o universo como, vou dizer isso de outra forma, então, o universo como nós o conhecemos, ele não dá a explicação de si mesmo. Ele não se justifica a si mesmo. Ao contrário, ele indica a necessidade de algo mais do que ele. É preciso algo mais do que a matéria, do que o visível, para a gravitação universal funcionar. É preciso algo mais do que a matéria para nós vermos os seres vivos e os seres vivos evoluírem. É preciso mais do que a matéria para a justificação da própria matéria que nós vemos. Que microscopicamente, no nível quântico, no nível atômico e subatômico, se comporta de uma maneira que não se vê nos objetos
materiais que nós vemos à nossa volta. Bem, então essa é a segunda aproximação. Também é só uma aproximação, não está longe de ser prova, mas já é uma aproximação que deve nos deixar com uma pulga atrás da orelha. E temos que ter a honestidade intelectual de dizer, olha, existe uma possibilidade muito boa, uma probabilidade, talvez, de que realmente exista algo que está além da matéria, além do físico. E a terceira aproximação é a nossa própria racionalidade. E na nossa própria racionalidade, a busca de sentido. Por quê? Por que este universo existe? Por que eu existo? Veja, a mortalidade do ser humano parece levar a uma falta de sentido. Faz sentido nós vivermos, nos desenvolvermos e cessarmos de existir simplesmente? Mas como? Como é que eu desenvolvo tanto e só para não existir, para uma existência tão efêmera? A explicação cristã, de que nós podemos nos unir com Deus e vamos estar eternamente unidos a Ele, e vamos chegar ao conhecimento maior, chegar a uma plenitude fora da matéria, é muito mais plausível, dá muito mais sentido. E se nós queremos... mas neste mundo podem acontecer muitas injustiças. Por mais que nós busquemos a justiça, nós buscamos a justiça, buscamos a justiça, buscamos a justiça, nós nunca a conseguimos plenamente. Acontecem injustiças, os acasos geram injustiças, a injustiça das pessoas gera injustiça, nós tentando reparar as injustiças, mas sempre, fulano, o contrato levou uma vantagem lá de tantos mil, e nós tentamos reparar, mas existe o custo do poder judiciário que alguém tem que pagar. Nós nunca encontramos uma justiça plena. O fulano invadiu aqui a minha propriedade e tal, eu quero indenizar, mas eu não tenho como provar. Ou aconteceu um homicídio, uma pessoa foi morta e não há como provar, não houve testemunhas, não houve nenhuma prova material, mas nós temos uma série de justiça, nós temos uma intuição de que a justiça deve preponderar. E ela deve se fazer. E ela se faria fora deste mundo material. E repararia e compensaria o que se teve aqui. Bom, nós queremos esse sentido. Nós temos uma inconformidade quando determinadas coisas acontecem. A mãe perdeu o filho num acidente de carro e vem o médico contar, olha, infelizmente seu filho faleceu. E a mãe pergunta, por quê? O médico responde, infelizmente houve uma perfuração tal, no tórax, que perfurou o pulmão, que gerou uma lesão, não foi preciso reparar e tal. E os órgãos foram parando de funcionar. Mas a pergunta da mãe não é esse porquê, a pergunta é, mas por que ele tinha que andar de carro naquele dia? Por que ele fez esse caminho que ele não costuma fazer e não fez o outro que ele costuma? Por que aquele caminhão que bateu nele tinha que estar trafegando justamente ali naquele horário? Por que o carro que não estava funcionando nos últimos dias funcionou aquele dia? Por quê? Por quê? Porque ele que sempre se atrasa 5 minutos, hoje estava adiantado 10 minutos, e se não tivesse estado adiantado, não teria acontecido o acidente. Nós buscamos um sentido. Nós queremos entender, nós temos uma sensação de justiça. Isso é só uma falha nossa, isso é só um lapso, nós estamos equivocados. Nós temos a medida da beleza. Nós olhamos as coisas e consideramos isso é belo e aquilo não é belo. Porque nós então, diríamos escolásticos, nós temos em nós uma medida de uma beleza plena, máxima, diante da qual nós podemos medir as belezas e também as bondades. Como se formou isso em nós? Como nós podemos ter a medida da beleza? E mais, a realidade à nossa volta é bela. É muito bela. O céu, as nuvens, o sol, o mar, as montanhas. Que beleza é a criação. Só o ser humano é capaz de perceber a beleza, dizer isso é belo. E aquilo, as pedras não podem, mesmo os animais não podem dizer, é belo, isso é belo, que belo. Não. Agora, por que existiria a beleza e por que o mundo seria belo, se não para o ser humano ver? Se não existisse ser humano, não haveria razão nenhuma para existir a beleza, porque nada poderia contemplá-la. E assim nós vamos a física avançada, a física de campos, a física de cordas. Então o universo, na verdade, todos eles são cordas, todos eles são campos. Mas aí você olha a beleza da criação e você diz, mas então é preciso uma inteligência que criou isso. Não é possível. Esse negócio dos campos, esse negócio das cordas, não podia gerar uma coisa tão bela espontaneamente ao acaso.
Quanto mais a física, quanto mais a ciência se rebusca nas teorias, mais é espantoso a beleza e a simplicidade da realidade que nós vemos, mais nós temos que dizer, não, foi preciso que uma inteligência o criasse. Então, essa parte toda é a terceira aproximação que nós somos capazes de fazer. Mas existem sinais muito concretos e irrefutáveis da existência do espiritual, do metafísico, do que está para além da física. O ser humano precisa reconhecer o metafísico, o espiritual, para buscar o verdadeiro bem, para chegar ao verdadeiro bem. Nós estamos dando esse passo. Hoje, demos um pequeno passo. No próximo vídeo, vamos seguir com os dados irrefutáveis da existência do metafísico. Estamos ansiosos por isso, né? Se você gostou, curta, compartilhe, divulgue, comente, se inscreva no canal, mostre para os seus amigos. Vamos juntos aguardar o nosso próximo vídeo. Deus abençoe a todos.